Às vezes, a sensação de estar em um sonho pode ser tão forte que você não quer acordar. Rua Pablo experimentou essa sensação ao caminhar pelas ruas desertas de sua cidade em um sonho, sabendo que estava sonhando, mas incapaz de acordar. Ele fechou os olhos com força e beliscou seu braço várias vezes, mas o sonho persistiu. Ele se perguntou quanto tempo duraria essa experiência estranha, e se questionou se estava realmente sonhando. Enquanto as pessoas ao seu redor falavam consigo mesmas, Rua Pablo não conseguia articular uma única palavra. Finalmente, ele se sentou em uma cadeira em frente a um café e tentou lembrar o que havia caído no dia anterior, mas sua mente parecia incapaz de se concentrar. Foi quando uma garota desconhecida com cabelos loiros se sentou ao seu lado. Ela parecia um anjo para Rua Pablo, e sua presença o fez sentir que seus sentidos haviam sido restaurados. Ele pôde ouvir, sentir e pensar com mais clareza do que antes, e finalmente conseguiu falar novamente. Sem pensar, perguntei à garota quem ela era. Ela riu e olhou para ele como se olhasse para uma criança pequena. É melhor você não falar, disse ela. Venha comigo e eu vou te levar para um lugar onde você vai se lembrar de tudo. Quase tudo. Rua Pablo não respondeu, mas deixou-a misteriosa estranhamente segurando seu braço e levando-o para fora da cidade. Conforme eles caminhavam, Rua Pablo notou um penhasco no horizonte, cujo fundo não era visível. Ele se perguntou se estava morto. Ainda não, disse a garota. Isso depende de você. Não é como nos filmes, onde você vê a luz no fim do túnel e acorda. Na vida real, você tem que descobrir como encontrar sua própria saída. Rua Pablo não podia ficar ali para sempre, e a garota lhe disse que eventualmente teria que descer o penhasco quando não tivesse mais opções. Eles estão esperando por você, disse ela com um sorriso. E assim, Rua Pablo tomou a decisão de seguir em frente. Ele começou a se lembrar do que havia experimentado antes de cair em seu sonho e se sentiu mais determinado do que nunca a encontrar sua saída. Acontecido com ele, lembrou-se de que estava prestes a morrer ou morreu. Ainda não havia descoberto. Basta dar um passo e ver o que aconteceria depois, sim, faria na Rua Pablo. Deu um passo, ele sentiu seu corpo relaxar, seus olhos se fechando, e ele mergulhou de volta no sonho novamente. O desconhecido, os olhos do homem começam a promover, mas ele ainda hesita em abrir os olhos. Na última vez, o Pablo foi mais forte. Na primeira vez que se encontrou em um sonho, a Rua Pablo não hesitou em abrir os olhos. Agora ele estava com muito mais medo de fazer, mas sabia que tinha conseguido. Ele estava em coma, todo seu corpo e cabeça doíam, e ele estava com sede. Em algum lugar distante, poderia ouvir o som de uma máquina examinando seu poço. Cautelosamente, o homem abriu os olhos e olhou em volta. Embora no início fosse quase impossível, Rua Pablo estava no hospital central da cidade. Os médicos mais psicológicos interagiram com o homem. O dinheiro permitia-lhe esclarecer muitas coisas, e ele se lembrou de como havia chegado lá. Pablo é um milionário quase bilionário que soube como comprar criptomoedas a tempo e descobriu como revê-las. Fez um capital e usado para iniciar outros negócios, cafés, restaurantes, cadeias de supermercados, lojas e 2 construtoras. Com a Pablo, também possui 2 apartamentos de 5 quartos na cidade, uma casa no campo e uma no exterior da Tailândia, bem como 3 carros de alto padrão. Tal fortuna não é o limite. Rua Pablo sempre quis ter mais. Ele cresceu em uma família pobre e decidiu que, quando crescesse, seria o homem mais rico do mundo. Agora, um grande empresário, Rua Pablo forneceu a seus pais tudo o que eles precisavam. Mas, recentemente, algo terrível aconteceu. É compreensível que um homem tão rico tenha muitos inimigos ou a Pablo foi ameaçado e extorquido em alguns lugares, mas nunca sucumbiu a tais provocações. Claro, sempre há pessoas que não gostam disso. No ano passado, houve outro ataque. Ele foi baleado em plena luz do dia.
Ele conseguiu sobreviver graças ao seu próprio irmão. Ele salvou Juan Pablo jogando no chão e cobrindo com seu próprio corpo. Desta vez, a Juan Pablo se envolveu em um acidente de trânsito no meio da cidade. Perdeu o controle de seu carro. Claro, ainda não foi provado exatamente como isso aconteceu, mas Juan Pablo sabia com certeza que não tinha sido uma coincidência. Muito provavelmente, seus inimigos conseguiram desativar os freios do carro ou causaram alguma outra varinha. Ele só descobriria isso assim que se levantasse. Estava deitado, incapaz de se levantar, incapaz de sequer ligar para alguém. Só podia esperar por um médico ou alguma enfermeira chegar. Ele foi baleado em plena luz do dia. Ele conseguiu sobreviver graças ao seu próprio irmão. Ele salvou Juan Pablo jogando no chão e cobrindo com seu próprio corpo. Desta vez, a Juan Pablo se envolveu em um acidente de trânsito no meio da cidade. Perdeu o controle de seu carro. Claro, ainda não foi provado exatamente como isso aconteceu, mas Juan Pablo sabia com certeza que não tinha sido uma coincidência. Muito provavelmente, seus inimigos conseguiram desativar os freios do carro ou causaram alguma outra varinha. Ele só descobriria isso assim que se levantasse. Estava deitado, incapaz de se levantar, incapaz de sequer ligar para alguém. Só podia esperar por um médico ou alguma enfermeira chegar. Ele foi baleado em plena luz do dia. Ele conseguiu sobreviver graças ao seu próprio irmão. Ele salvou Juan Pablo jogando no chão e cobrindo com seu próprio corpo. Desta vez, a Juan Pablo se envolveu em um acidente de trânsito no meio da cidade. Perdeu o controle de seu carro. Claro, ainda não foi provado exatamente como isso aconteceu, mas Juan Pablo sabia com certeza que não tinha sido uma coincidência. Muito provavelmente, seus inimigos conseguiram desativar os freios do carro ou causaram alguma outra varinha. Ele só descobriria isso assim que se levantasse. Estava deitado, incapaz de se levantar, incapaz de sequer ligar para alguém. Só podia esperar por um médico ou alguma enfermeira chegar. A Juan Pablo se envolveu em um acidente de trânsito no meio da cidade. Perdeu o controle de seu carro. Claro, ainda não foi provado exatamente como isso aconteceu, mas Juan Pablo sabia com certeza que não tinha sido uma coincidência. Muito provavelmente, seus inimigos conseguiram desativar os freios do carro ou causaram alguma outra varinha. Ele só descobriria isso assim que se levantasse. Estava deitado, incapaz de se levantar, incapaz de sequer ligar para alguém. Só podia esperar por um médico ou alguma enfermeira chegar. A Juan Pablo se envolveu em um acidente de trânsito no meio da cidade. Perdeu o controle de seu carro. Claro, ainda não foi provado exatamente como isso aconteceu, mas Juan Pablo sabia com certeza que não tinha sido uma coincidência. Muito provavelmente, seus inimigos conseguiram desativar os freios do carro ou causaram alguma outra varinha. Ele só descobriria isso assim que se levantasse. Estava deitado, incapaz de se levantar, incapaz de sequer ligar para alguém. Só podia esperar por um médico ou alguma enfermeira chegar. Ele só descobriria isso assim que se levantasse. Estava deitado, incapaz de se levantar, incapaz de sequer ligar para alguém. Só podia esperar por um médico ou alguma enfermeira chegar. Ele só descobriria isso assim que se levantasse. Estava deitado, incapaz de se levantar, incapaz de sequer ligar para alguém. Só podia esperar por um médico ou alguma enfermeira chegar. Ele estava deitado com os olhos abertos, olhando para o teto. O como estava passando para ele. Juan Pablo teria que dizer aos médicos que ele tinha saído do coma, mas ele não sabia se era a coisa certa a fazer. Se sua esposa descobrir, ela encontrará uma saída e, em caso de divórcio, ficará com metade de tudo o que foi adquirido durante o casamento, ou seja, pelo menos metade da riqueza do homem. Tinha que transferir urgentemente todas as empresas, negócios, restaurantes e outras coisas em nome de outra pessoa, alguém em quem ele pudesse confiar. De repente, uma enfermeira invadiu a sala, e Juan Pablo decidiu não a ela que tinha saído do coma. O homem fechou os olhos e tentou não se mover. Ela veio até ele. Que estranho, a moça murmurou,
deveria chamar um médico, e se direção para a saída do quarto. Espere, disse Juan Pablo bruscamente. A moça estremeceu e quase gritou, calma, calma, me ajude por favor, faça o que você deve fazer com o paciente saído do coma, mas não conte a ninguém. Eu vou te pagar bem, eu vou te dizer mais tarde o que fazer. A moça entendeu rapidamente. O dinheiro do milionário tinha esse efeito sobre ela, ou ela era simplesmente uma pessoa simpática? Juan Pablo não sabia, mas queria saber. E por que você não chamou ninguém? Perguntou. Você poderia ser demitida. É muito simples, o dinheiro desempenhar um papel muito importante em nossas vidas. A propósito, ainda não chegamos a um acordo sobre quanto você vai me pagar para evitar isso, disse uma enfermeira, preparando a intravenosa. Primeiro, me diga qual é o seu nome, Juan Pablo disse com um sorriso. Meu nome é Joyce Laser, então, o preço do silêncio, insistiu a moça. O que você acha de $20.000, Josileice? O homem enfatizou o nome incomum da enfermeira. Afinal, vocês mulheres todas são interessadas, que se vendem facilmente, acrescentou Juan Pablo, lembrando-se de sua esposa. Sabe de uma coisa, acho que o médico deveria saber que seu paciente saiu do coma, Jacilei, respondeu com raiva, enquanto saía do quarto. Espere, me desculpe, Juan Pablo disse, é que eu tenho um problema. O homem ficou pensativo. Você sabe, você pode até me ajudar. Eu pago $50.000 adiantado se você me ajudar com um problema. No final do trabalho, eu lhe pagaria o mesmo valor. Do que se trata? Joyce Lacy perguntou com interesse. Pablo começou a contar como sua esposa queria tirar suas propriedades e o plano que Juan Pablo elaborou. A enfermeira ficou perplexa. Como assim, você quer organizar um funeral falso? Joyce se surpreendeu. Transferir seus negócios em nome de seu para sua paz de espírito. Juan Pablo alugou um apartamento e foi morar com Joyce Lacy. Precisava de atenção médica constante, pois ainda não se sentia bem. A única pessoa em quem podia confiar era Joyce. Daniel visitava 2 vezes por dia, notificando-os de como o funeral ostentoso tinha ido. Até o momento, tudo estava indo de acordo com o planejado. Na primeira noite no apartamento, antes de ir para a cama, o homem doente sentiu-se mal e ela deu-lhe a injeção. Você tem uma mão muito leve, quase não senti nada, o milionário disse agradecido. Minha mãe é médica. Eu segui seus passos, ela disse, organizando todos os suplementos no compartimento. Você não se parece com alguém que só quer dinheiro. Diga-me, como você é? Juan Pablo perguntou-lhe. Sempre viu através das pessoas e, neste caso, sabia que Joyce Lacy não pedia dinheiro para viver melhor. Está correto, ela respondeu com lágrimas nos olhos. Minha mãe tem um tumor na parte inferior do abdômen. Está em tratamento há 1 ano e meio, mas não houve resultado. Vendi nossa casa de campo para conseguir dinheiro para a operação, mas houve um erro médico e deu errado. Preciso urgentemente de dinheiro para uma segunda operação. Se você quiser, eu posso lhe dar com todo o valor antecipadamente, mesmo que seja mais do que concordamos. Para onde eu transfiro? Joyce não recusou, já que a vida de sua mãe era mais importante para ela. Está em tratamento há 1 ano e meio, mas não houve resultado. Vendi nossa casa de campo para conseguir dinheiro para a operação, mas houve um erro médico e deu errado. Preciso urgentemente de dinheiro para uma segunda operação. Se você quiser, eu posso lhe dar com todo o valor antecipadamente, mesmo que seja mais do que concordamos. Para onde eu transfiro? Joyce não recusou, já que a vida de sua mãe era mais importante para ela. Está em tratamento há 1 ano e meio, mas não houve resultado. Vendi nossa casa de campo para conseguir dinheiro para a operação, mas houve um erro médico e deu errado. Preciso urgentemente de dinheiro para uma segunda operação. Se você quiser, eu posso lhe dar com todo o valor antecipadamente, mesmo que seja mais do que concordamos.
para onde eu transfiro? Joyce não recusou, já que a vida de sua mãe era mais importante para ela. Naquela mesma noite, Joyce queria transferir rapidamente o dinheiro para a conta da clínica onde sua mãe estava sendo tratada, através de uma caixa eletrônica. Com Pablo, por sua vez, decidindo passar esse tempo dormindo, já que a medicação passou cada vez mais sonolenta. Cerca de 30 minutos se passaram. A porta se abriu, mas não era Joyce Lacy. A fechadura estava forçada. O homem alto e atarracado tentou passar em silêncio para não acordar aquele que queria matar naquela noite. Como o sono de Juan Pablo era muito leve, ele sentia a presença do homem. Mal saiu de seu sonho e um travesseiro caiu no rosto do homem. O bandido pretendia sufocar o milionário, mas Pablo aprendeu algumas coisas nas aulas de defesa pessoal, reagiu rapidamente e virou a cabeça para o lado para que o travesseiro não cortasse seu oxigênio. Não tanto quanto ele poderia ter feito em uma posição reta, mesmo assim, ou a Pablo ainda sentia que o ar estava ficando cada vez menor, ele procurava algo para se agarrar para acertar seu oponente, mas não encontrou. De repente, sentiu o bandido afrouxar o travesseiro e cair em Juan Pablo enquanto empurrava o corpo e o travesseiro para o lado. O homem viu na frente dele uma Joyce Lacy apavorada, com uma frigideira de ferro fundido, que aparentemente acabou de volta. Embora Pablo lhe mostrasse uma nova vida, e o milionário nunca tinha conhecido uma moça como essa enfermeira. O homem sempre esteve cercado apenas por modelos dispostos a matar umas às outras por causa do seu dinheiro. Joyce passou pelo galpão entediada, olhando para as fotos das prateleiras. De repente, a moça notou algo brilhando no chão. Sua esposa deixou cair um brinco aqui. Quantos quilates tem? Ela se abaixou e pegou do chão um lindo brinco de ouro com diamantes. O Pablo pediu para vê-lo e algo passou por sua cabeça, e ele se lembrou daquele dia. Naquele dia, ele estava de muito bom humor. Depois de uma noite de sono, o milionário decidiu trabalhar mais tarde. Desceu ao closet da esposa para cumprimentá-la, e sobre a porta viu Alejandra sentada na penteadeira beijando Daniel, irmão de Juan Pablo. Rapidamente, saiu de casa para ficar atrás do volante de seu carro favorito. Juan Pablo gostava de acelerar para modelar sua raiva, e a voz de Joyce Leite tirou de suas memórias. Não que você está pensando? Perguntou uma moça com carinho. Ninguém causou esse acidente. Me empolguei porque gosto de dirigir com raiva. Acontece que minha esposa está dormindo com o seu irmão. Antes que a Juan Pablo pudesse terminar, ele foi interrompido por Alejandra, que de repente apareceu do nada. Isso é o que você queria perguntar, querido? Deixe-me dizer. Sim, isso mesmo. Na verdade, nós iríamos acabar com você. Como você pode ver, hoje Daniel entrou e se juntou à conversa. Pois é, mas não funcionou. Sou enfermeira, gostava de estar muito astuta. Mas vamos terminar o que começou. Daniel sacou sua arma e iniciou Joyce, superplexa, e Juan Pablo riu do absurdo da situação. Sinto muito, mas é muito engraçado, disse Daniel. Pablo sentiu que o homem no quarto branco estava discutindo com sua esposa no hospital era seu irmão. Você sempre teve inveja de mim. Sua inveja o envergonha tanto que você não pode ver a realidade. Ela está usando você como eu costumava. Não sabe de que outra maneira coloque a mão nos meus negócios. Então, afaste-se de Alejandra. Ela vai se aproveitar de você e expulsá-lo. Olha, se eu morro, ela guarda toda a herança e pronto. Afaste-se, irmão. Você mataria seu próprio irmão? Disse Juan Pablo, tentando influenciar Daniel. E funcionou. O homem baixou a arma e olhou tristemente. Sempre teve inveja dele. Alejandra percebeu que seu plano não havia dado certo e rapidamente fugiu na esperança de voar para o exterior antes de ser pega. Mas o Pablo tinha contatos importantes em toda a cidade. Se você gostou da história, deixe seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima história.